E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Quando a gente começa no sistema de energia solar off-grid, a gente faz sempre a mudança de rede da concessionária para a rede da energia solar, vinda aí dos inversores. Muitas vezes fazemos a primeira transferência de forma manual. Vamos lá, desligamos o disjuntor da concessionária, pegamos a saída do nosso inversor e plugamos na tomada da casa para alimentar a rede da energia da casa com a energia do inversor gerada aí pelo nosso sistema off-grid. Aos poucos, nós vamos querendo automatizar essa mudança entre concessionária e inversor, nosso sistema off-grid. Então, o que fazemos? Começamos a montar aí sistemas de automação. Os primeiros, aquele com a contatora, com a plaquinha de monitoramento da tensão da bateria. Depois vamos evoluindo aí, botando um relé de retardo, um relé digital, fazendo nossa automação. Só que, para muitos, essa montagem de vários itens dificulta aí a montagem da automação. E é por isso que eu vou te falar o porquê usar a chave ATS. Quais as qualidades e características desse componente. Recebemos agora nossa segunda chave ATS, onde eu vou abrir ela, te mostrar, explicar como funciona e quais as vantagens de utilizar um sistema completo de automação em uma só caixinha. Vamos verificar agora na bancada? Vejam, pessoal, chegou aí nossa chave ATS, na verdade nossa segunda chave ATS, e eu vou mostrar para vocês por completo porque eu utilizo ela como chave de transferência de energia da concessionária para solar e vice-versa. Sempre bem embalada aí, com manual, com esquema elétrico que a gente vai ver já já. Vamos tirar ela da caixa aqui. Essa segunda chave ATS foi nos enviada aí pela Banggood, que mandou pra gente fazer um box de review, e aproveitei o vídeo para poder mostrar o porquê eu utilizo e falar de todas as qualidades dessa excelente chave de transferência. Vamos tirar ela aqui do pacote, ver o que acompanha. É um produto bem compacto. Veja que você tem todo o circuito de transferência de energia aqui dentro dessa caixinha, que pode ser instalado facilmente em qualquer painel. Sempre bem acompanhada aí de um manual bem explicativo e até de um folder com esquema de ligação elétrica da mesma. É um sistema de transferência com uma ligação muito simples, vocês vão ver. Aqui você já tem aí um resumo da ligação, mas eu vou explicar detalhadamente para vocês, vou mostrar ela em funcionamento e como fazer a configuração rápida dessa chave e falar algumas dicas. De cara poderemos observar algumas características dessa ATS, dessa chave de transferência automática. Ela faz comutação de correntes de até 50 amperes, o que dá potências aí em 12 volts de 600 watts, em 24 volts de 1.200 watts e de 48 volts em 2.000 de 2.400 watts. Isso eu estou falando em corrente contínua, pessoal. Em corrente alternada vai muito mais. Basta multiplicar em sua rede 220 volts ou 127 volts por 50 amperes. E aí você vai ter potências de saída entre 5 e 10 mil watts, ou seja, 5 e 10 kilowatts de saída. Essa chave é muito versátil porque ela faz comutação, aí os relés dela fazem comutação com corrente de até 50 amperes em DC e AC. Vamos conhecer algumas características técnicas aí da nossa chave ATS. Como eu já tinha falado, potências entre 5.5 kW em 100 e 120 volts e potências de saída de 11 kW em até 240 volts. Essa chave pode ser ligada em bancos de bateria de 12, 24 ou 48 volts. Tem aí uma configuração, quando você liga no banco de 12 ela já reconhece 12, ligou no banco de 24 ela já reconhece 24, ligou no banco de 48 ela reconhece 48 volts. Tem aí as tensões que vem padrão e você vai alterar de acordo com sua configuração. Os bornes elétricos dela aceitam cabos de até 16 milímetros aí na entrada e no de alimentação do terminal da bateria entre 1,5 e 2,5. Veja a robustez aí dos bornes dos terminais aqui de entrada, que aceitam cabos até 16 milímetros. Já os conectores que vai aí para o banco de baterias entre 1,5 e 2,5 milímetros. Antes de ver ela funcionando e algumas configurações, vamos abrir e vamos conhecer ela por dentro, seus componentes e a robustez do sistema. E um dos primeiros motivos porque eu uso essa chave como meu sistema de transferência principal. Mãos à massa, vamos desmontar em nossa chave ATS.
São, acho que 3 parafusos aí em cada lateral. Vamos tirar rapidinho aqui para vocês. Pronto, retiramos aí os 6 parafusos. Vejam como é simples. Vamos posicionar aqui. Vamos desconectar aqui, ó. Pronto. Desconectamos aqui o painel da chave. Vamos tentar enquadrar aqui. Deixa eu tirar esse manual aqui de baixo para a gente conseguir ver bem melhor. Veja o sistema de relés dela, como é robusto. Aqui as características dos relés utilizados. Vejam toda a isolação, todos os contatos, as placas em fibra de vidro, os contatos muito bem feitos. O relé aí meio transparente que você consegue ver todo o sistema elétrico, a bobina, os contatos dele. Muito bem feita a construção dela. Os relés são parafusados aí nessa carcaça dissipadora. Veja os contatos aqui, ó, muito bem acabada. E nossa plaquinha de controle aqui, que vai conectada na parte dos relés de comando. Chave liga, desliga da chave ATS. Entrada aqui do Borne, que a gente vai ligar no banco de baterias para monitorar. E aqui o circuito eletrônico que faz o gerenciamento e o display. Mostra todas as informações aí no display dessa chave. Construção muito robusta, simples, fácil acesso, 2 super relés. De cara, qual a vantagem da utilização desses relés em comparação com a contatora comum? Esses relés são bem mais rápidos. A comutação dele é muito rápida e suave em relação a uma contatora comum. Veja, pessoal, um detalhe importante que quase passa. Se você observar que os relés dela são de 60 amperes. Apesar dela informar que a gente pode fazer a comutação de cargas em DC e AC de até 50 amperes, eles colocam um relé com a margem de segurança a mais. Colocam um relé com 10 amperes a mais para trabalhar com a margem de folga. Isso é muito legal, muito importante. Tá de parabéns aí o fabricante dessa chave. Vejam, amigos, agora vamos colocar nossa chave ATS em funcionamento. De cara, já quero dizer que ela não utiliza nem a concessionária, nem a entrada do seu inversor, as entradas AC para alimentar o circuito. Ela se alimenta aí com o circuito, com a corrente vindo do seu banco de baterias. Aí você pode perguntar aí, qual o consumo, Tarcísio? Ela vai consumir corrente dos meus bancos de bateria? Vamos olhar já. Vamos ligar aqui. Ligamos. De cara, pessoal, ela vem com uma configuração aqui, ó. Quando o banco está 12 volts, como a gente colocou aqui uma tensão que caracteriza o banco de 12 volts, ela vem com a configuração para desligar a energia da energia solar do off-grid com 11. Essa é uma configuração padrão. E para ligar, para transferir para a solar, quando atingir 13.5. É a configuração padrão, que você pode alterar através aqui, ó, dos... Deixa eu segurar aqui. Você pode alterar através das chaves aqui, ó, para cima, setinha para baixo, setinha para cima. Você vai mexendo aqui, ó, e vai ajustar de acordo com o que você quer. E vai segurar e configurar. Só para explicar que essa é a tensão que vem de fábrica. Vamos conferir agora quantos miliamperes ela consome aí do seu banco de baterias para que o circuito dela funcione. Vejamos. 0,003 amperes. Será que isso faz alguma diferença? É muito pouca energia. Ela consome só o suficiente aí para ativar seu circuito e um LEDzinho para acender o painel LCD. Consumo realmente muito baixo. Irrisório. Conforme o manual, e a gente já explicou, ele vem com essas 3 entradas aqui. 3 pares de entrada, que é uma linha e neutro, e a saída também. Vamos lá. Public Power. Isso aqui é a concessionária, energia pública. Você vai conectar aqui a fonte da concessionária. Aqui a saída, que hora vai ser da concessionária, hora vai ser do seu off-grid. E aqui, como está dizendo, a entrada do inversor. E o que é que ela vai fazer? De acordo com a tensão que você configurar aqui, tensão mínima e tensão máxima, ela vai fazer a comutação.
De cara eu tenho que lhe informar uma coisa. Quando você está com a tensão abaixo do que configurou, ele está na concessionária. E se por um acaso você tiver com a chave desligada, ela também vai estar na concessionária. Então, o padrão dela desligada ou com a tensão abaixo do que você programou, sempre vai estar na concessionária. Agora, vamos ver aqui, ó, a tensão para transferir para solar em 13,5. Vamos fazer um teste aqui, elevando a fonte até chegar na tensão. Veja que ela tem os símbolos aqui, ó, que indica, estou vindo aqui, energia da concessionária. Se tivesse vindo aqui do inversor ou de outro banco de baterias, porque lembre que ela faz a comutação tanto de corrente alternada quanto contínua, por isso que tem esse símbolo aqui. Então, essa entrada aqui do inversor poderia também estar ligado a uma outra bateria, ou um banco de baterias. No caso, quando você está fazendo comutação de corrente contínua, de 2 bancos de bateria, o que a gente vai explicar depois em outro vídeo. Mas ela também serve para fazer comutação entre bancos de baterias. Então, vamos elevar aqui a tensão na nossa fonte ajustável, para que ela chegue em passe de 13,5 volts e faça a comutação aí para a rede da energia solar. Você vai ver que quando ela atingir aqui os 13,5, passar 13,5, a chave vai fazer a comutação para a energia solar. Veja que ela tem alguns segundinhos de delay, que é para estabilização, e transferiu. Aqui já está indicando que saiu da concessionária e está vindo aí da sua fonte 2, que no caso seria o inversor. E vice-versa, se eu começar a diminuir a tensão aqui, que seria simulando a queda de tensão no banco de 12 volts, quando atingir ali a tensão de menos de 11 volts, ele vai transferir para a concessionária novamente. Aí, passou alguns segundos, transferiu um sistema super compacto em uma só caixinha. Muito compacto, um sistema completo de automação. Agora, quem assistiu até aqui vai receber também uma dica bônus. Vamos aí para a nossa dica bônus. Igual o cupom que a Banggood mandou, que está aí na descrição do vídeo, mandou cupom de desconto e a gente vai dar uma dica bônus para vocês. Vocês sabem que toda corrente contínua aí, quando é alimentada por cabos, você tem perdas. Então, quanto maior o cabo que vem do seu banco de baterias para chegar aqui na sua chave de transferência automática, ATS, você tem aí uma diferença de tensão entre o banco e a leitura que vai chegar aqui. Quanto maior o fio, maior a diferença. E aí, como resolver essa questão? Eu vou configurar uma tensão a mais ou a menos? Não, o fabricante aqui já pensou também numa solução para ajudar nesse tipo de sistema que utiliza alimentação aí com a corrente contínua e pode dar essa diferença. E nós vamos te ensinar agora como é fácil. Veja, ajustamos aqui a fonte de precisão para 11,3 volts e ele está fazendo a leitura como se tivesse com 11 volts. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Segurar seta para cima e seta para baixo ao mesmo tempo por alguns segundos e ele vai abrir aí o menu para a gente calibrar a tensão. A gente tinha visto que estava dando uma diferença de 0,3 volts, não foi? 11,3 lá e 11 aqui. Então eu vou ajustar essa diferença em 0,3 e vou apertar aqui no botãozinho central, no quadradinho, e aí ajustou. Eu tirei 3 milivolts de diferença e passou a ler exatamente a tensão que está lá no terminal do banco de baterias. Fez esse ajuste de forma simples, muito fácil. Só lembrando que para configurar também aqui as tensões, basta apertar aqui no quadradinho, seta para cima, seta para baixo, quadrado de novo para salvar. Quando está aqui em LVSW, é a tensão baixa para transferência para a concessionária. E quando está aqui em HV, que é tensão alta, high volt, chave alta, é a tensão que vai transferir para a energia solar. Ambos fazendo o ajuste aí, seta para baixo para cima e confirmando, segurando alguns segundos no quadrado. Essa é a nossa chave de transferência solar, já utilizada há muito tempo, de confiança, rápida, muito robusta e super compacta. Chegou, meu povo! Essa aqui, chave de transferência automática ATS aí, porque eu uso na energia solar, porque eu recomendo essa chavinha ATS, tanto que está aqui sendo utilizada, é prática. Você não tem muita experiência em fazer as montagens de contatora, ligar os fiozinhos, sair configurando os relés, tudo. Essa aqui, como diz, é plug and play. Chegou, plugou,
ligou o fiozinho aqui, botou a tensão que você quer, tá pronta. Transferência automática entre solar e concessionária com apenas alguns ajustes. Fixação bonitinha aqui, vem com os parafusos. Aí você pergunta, Tarcísio, meu banco é de lítio. Ela ajusta a tensão para esse banco também. Em 12 volts nós podemos variar a tensão de ajuste entre 9 e 17. No banco de 24 nós podemos ajustar entre 18 e 30 volts. E no banco de 48 volts nós podemos fazer ajuste entre 30 e 60 volts. Ou seja, essa tanto eu uso quanto indico como uma excelente chave de transferência aí para o seu sistema off-grid. Gostou aí do vídeo? Da dica do canal, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, oi. E gostou aí da dica da configuração? Taca o like, taca o like. Agora vamos ver quem foram os amigos, vocês primeiro que chegaram ligeiro, quem for no meio da mata, porque a voz foi para a explicação, agora já está acabando. E vamos aproveitar rapidinho para dar o salve do pessoal. Nosso amigo Sérgio lá de Ariquemes, em Rondônia. Nosso amigo Nilton Moraes, nosso fã número 1 lá de Londres. Grande abraço, amigo Sérgio e Nilton lá de Londres. Nosso amigo Paulo Sérgio, de União dos Palmares, aqui pertinho em Alagoas. Nosso amigo José Carlos da Silva, Baiox, lá na Paraíba. Grande abraço, amigo. Nossos amigos aí também. Primeiro, Francisco Souza, lá em São Luís do Maranhão. E JJ Show e Luz, aqui em Salgado, Sergipe, também pertinho. Grande abraço aos amigos, não esquece, dá uma conferida, tem o link aí da Banggood e um cupom de desconto que só vai aparecer o valor do descontão lá na hora do pagamento, aí é que vai mostrar o valor do desconto. Dá uma conferida lá, chave ATS.